Olá, vamos retornar com os comentários. Esse capítulo é muito bárbaro, né? Sobre o pensamento, né? E é para a gente refletir muito e tomar muito cuidado, né? Vamos lá? A 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? A minha interpretação. As ideias que nos são sugeridas partem de duas fontes. Elas podem ser de dentro de nós ou de fora. Em quantas oportunidades no nosso dia a dia não nos deparamos? Meu Deus, não consigo achar uma solução ou uma resposta para determinado problema. Nesse momento, estamos recorrendo ao externo. É como um milagre vem a resposta. E muitas vezes esquecemos depois disso, obrigado Senhor, de agradecer, né? Infelizmente, muitas vezes esquecemos, não é verdade? Recorremos e nem agradecemos. Essa é sempre a nossa ingratidão, né? Já ouviram falar do ócio produtivo? É algo dos meados dos anos 80, tinha muito sobre isso. Ele tinha o seguinte princípio: o ócio é necessário para a realização de grandes invenções, pois para se criar algo é preciso uma mente aberta e descansada para pensar e criar. Portanto, para nos mantermos efetivamente produtivos, precisamos de momentos ociosos, onde possamos descansar nossa mente e aproveitar nossas conquistas. Essa é a teoria. Pobre ilusão, nossa conquista, né? Porque aqui era algo materialista, era de autoajuda, vamos dizer, naquela época. Então, ele visava a pessoa em si, né? Mas ela traz aqui muita informação. Outro exemplo, todos os sábios têm seus momentos de meditação, por onde canalizam o seu ser as respostas às suas variadas perguntas mentais, no silêncio das suas ideias. É sempre nos intervalos dos seus pensamentos aparecem outros como se fossem seus, e chegam como num passe de mágica respostas. Como se tudo fosse um ócio produtivo. Vêm as famosas sugestões de fora, dos espíritos que nos assistem em nossas batalhas, dia e noite. Eles não têm ócio produtivo, né? Pois damos muito trabalho. Aqui quer dizer o quê mesmo? É aquele momentinho que eu quero dizer o ócio produtivo, que a pessoa está relaxada e tal. Porque quando você está agitado, dificilmente você vai conseguir uma resposta. Então você tem que dar uma acalmada, serenada, ok? E os bons espíritos, eles vão vir te trazer uma ajuda, se for permitido e for de bom resultado fazer alguma revelação naquele momento. Então, mesmo como o ócio produtivo, quando os grandes sábios eles encontravam as respostas, é porque você dá aquela acalmada, você dá aquela serenada, e aí as coisas acabam vindo de uma forma até que natural. Mas temos dois princípios básicos, mas fundamentais para tais descobertas: merecimento e ter chegado a hora da revelação. Muitas vezes acontecem as revelações nos sonhos, né? Isso fez parte de perguntas e respostas anteriores, quando falamos do sonho, sonambulismo, do êxtase, do capítulo anterior. Quando nos reunimos com outros espíritos, onde aprendemos, buscamos conhecimentos, são fatores externos. Alguns, os mais evoluídos, conhecem a fonte de todo saber, outros a ignoram. Tudo isso vimos nos estudos anteriores e vale a pena lembrar novamente que tudo já está inventado. O que acontece são revelações na hora permitida, ou seja, os inventores do mundo, em muitos casos, visitam em sonho os planos espirituais e lá aprendem a ciência. Voltando ao corpo, passam a pensar, lembrando em sequência o que já existe há muito tempo no plano espiritual. É tudo aquilo que nós estudamos, conversamos em semanas anteriores. Aquilo que é gerado dentro do ser é maturação de ideias que as lembranças fazem vir. E o que vem de fora são inspirações, os espíritos que afinizam com o receptor e lhe falam, pelo pensamento, os detalhes do que porventura queiram transmitir. Assim, tudo no mundo surge com base na mente e a palavra é instrumento
incomparável para se materializar o que se projeta na mente, não é? Então, tudo que a gente está pensando, por onde nós canalizamos? Pela palavra dita ou pela palavra escrita. Cuidemos dos nossos pensamentos, analisando todos os dias o que pensamos. Comparemos nossas ideias e testemos todas as ideias. Tire a prova dos 9. Todo mundo já ouviu falar na prova dos 9, né? Para ver se está certinha a conta. Verifica que é muito importante, se faz sentido. E se todos nós tivermos esse cuidado, o caminho para a felicidade seria tão mais simples, gente. E não culparíamos o acaso por nossos erros ou equívocos, não é? E digo, mesmo na Terra teríamos a felicidade, pois ela se inicia aqui, pelas nossas condutas. Aí nós vamos concluir a nossa felicidade no plano espiritual. Mas o início é aqui, gente. Mas depende de nós conseguir, no mínimo, controlar nossos pensamentos, não é verdade? O pensamento é tão poderoso e nos torna uma presa tão fácil dos menos evoluídos. Eu estou aqui com a minha famosa colinha, né? Existe aquele pensamento do caminhão do lixo, conhecem? Ele fala o seguinte: muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de mágoas, cheias de raiva e de desapontamento, ilusões. À medida que as suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes descarregam sobre a gente. Não tome isso como um ato pessoal, como nada pessoal. Apenas sorria, acene, deseje-lhes bem e vá em frente. Não pegue o lixo deles, mas espalhe positivismo sobre outras pessoas no trabalho, em casa, na rua, sempre que puder, tá? Sempre tenha uma boa palavra, um bom pensamento. O dia sempre será melhor. O princípio disso é que as pessoas evoluídas, ou a caminho da evolução, não deixam seus caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta para levantar pela manhã azedo, né? Você já acorda com raiva, com tudo. Nossa Senhora. Ame as pessoas que te tratam bem. Ore pelas que não o tratam bem. Isso que eu achei muito bacana quando eu estava pesquisando. Na vida, 10% são os acontecimentos, as fechadas no trânsito, e 90% são como nós reagimos a tudo isso. Lembre-se disso, não acumule lixo. Ou seja, orai e vigiai. A 463 dizes algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Nem sempre os primeiros impulsos são os certos. Todos os pensamentos que surgirem em nossa mente precisam de análise. Crivo da razão, de modo a saber de onde eles vêm e quais são as finalidades. Como em tudo, se o primeiro impulso mental for o de amor e de caridade, de paz e honestidade, certamente que devemos alimentá-lo. Todavia, se ele for voltado para o mal, devemos freá-lo, expulsá-lo. Perdão. Não dá sequência àquilo. Opa, desculpa. Caiu o lápis. Fale a nossa. Mas não vou gravar novamente, não. Vai seguir assim. O quanto antes, se for possível, né? Devemos freá-los, expulsá-los, enfim. Ó Senhor, esse pensamento não me pertence. Nesse momento, por exemplo, pedir, Senhor, que esse irmão menos esclarecido possa ser levado a uma casa de oração para receber amparo e cuidado. Façam esse teste. Façam isso. Quando vier um pensamento muito ruim, mentaliza a nossa casa. Por isso que de vez em quando eu coloco foto lá, como ela é, porque quem conhece, conhece. Quem não conhece, que muitos entraram no grupo na época da pandemia, ainda não tiveram oportunidade de conhecer a nossa casa fisicamente. Mentaliza a nossa casa. Pede para esse irmãozinho ser levado para lá e receber cuidado. Vocês vão ver como funciona. É bárbaro, é bárbaro. O pensamento é uma coisa gigantesca, é um poder indescritível. Mas não esqueçamos, estamos cercados de ondas mentais e atraímos aquilo que somos, pelo menos naquele momento. Vamos novamente à fechada de trânsito, porque ela é mais fácil de exemplificar e é algo que acontece corriqueiramente, né? O cara sofre uma fechada,
mandou o cara passear, depois fica com raiva. Nesse instante, não está distraindo um anjinho com harpa, né? Tocando uma música suave, certo? Está mais para uma banda heavy metal, ou uma música pesada. Agora, se estivermos elevados, calmos, vamos pensar, vá com cuidado, Deus te acompanhe, estaremos atraindo irmãos elevados ao nosso lado. Aí sim vai ter um anjinho com harpa lá tocando e tal. Tá? O que quero dizer com isso? Nós somos pensamento. Nós vamos atrair o que como a gente tiver naquele momento. Né? Vou estar com raiva, vai vir um anjinho me acariciar? Não. Eu estou abrindo a oportunidade para os irmãos menos evoluídos estarem ao meu lado. Não tem também mente vazia, oficina do diabo? Já paramos para pensar que Deus coloca em nossos caminhos o trabalho? Olha a importância. A atenção, a preocupação com o trabalho nos desvia de muitos males, maus pensamentos que vêm em nossa mente. E também coloca na nossa caminhada a prática da caridade. A caridade faz ambiente de luz, de sorte que os maus pensamentos não encontrem ambiente para morar e se aproximar. A cerca elétrica que falamos, a cerca elétrica que repele esses irmãos menos evoluídos, tá? Então, tudo é pensamento. Eu gosto de colocar uma outra também, que é a gentileza. Nada como começar um bom dia desejando um bom dia para aquele que quer que seja, e mesmo para o dia. Quer ser feliz? Analise os primeiros e últimos impulsos. Teve um senhor uma vez que me ensinou, ao acordar, eleva o teu pensamento e deseja para o dia um bom dia. Comece a fazer isso, mostrar um pouco mais de alegria, de gratidão. Se eles estiverem na sintonia da paz, todos são bons. Se não, elevemos os pensamentos e tentamos trazer o pensamento para a razão. Né? Tentar harmonizar. A 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Devemos analisar o que nos é sugerido, para que possamos saber de onde partem os pensamentos que chegam à nossa casa mental. É fácil distinguir os pensamentos bons ou maus, bastando um pouco de razão para que possamos entender. No entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com o nosso escapa à vigilância de modo que eles não nos dominem o sentimento. Que ele nos domina os sentimentos. Gente, então se a gente tiver com um mau pensamento, não adianta. A gente tem que tentar. Desculpa, mas é que eu estou falando bastante hoje, né? E vou estourar um pouquinho o tempo, perdão. Quando a gente está com um pensamento ruim, a gente tem que tentar acalmar. E a gente às vezes está tão nervoso que a gente não aguenta com a gente mesmo, não é? A gente, se pudesse, batia em nós mesmos, não é verdade? Às vezes estamos tão azedo que a gente não consegue nem olhar para o espelho. Isso não pode acontecer. Mas isso é exercício de paciência, de evolução. Por isso que todos nós estamos aqui nesse plano. Estamos para aprender. E não é fácil. É porque eu estou falando essas coisas que eu não me estresso no trânsito, que eu não me estresso no trabalho, lógico. Mas a gente acaba estudando, todo esse período que nós estamos todos juntos estudando, nos mostra que a gente tem que acalmar, tentar ao máximo. Vamos lá. Em minhas pesquisas, eu achei uma pesquisa, um teste rápido, que tentei adaptar aos argumentos feitos pelo autor com o nosso estudo, o autor Allan Kardec. Ele chama de teste e ficou assim. Vamos lá, mas não vamos deixar o lado politicamente correto, certo? Vamos deixar de lado. Essa pesquisa é com você e com você mesmo, como cada um de nós é. Então vamos lá? Qual é o primeiro pensamento que vem à mente quando acordamos de manhã? 1. Eu queria que hoje fosse feriado para dormir até tarde? Como eu gostaria de ser milionário para não precisar trabalhar? Meu Deus, que vida dura. Não aguento mais ser escravo do relógio. Como é difícil ter que bater ponto todos os dias. Se eu descobrisse quem inventou o trabalho.
Um dia eu ainda acabo com esse maldito despertador ou rádio relógio para sempre. Mas não é? Quando ele toca a primeira vez, aí depois vem aqueles minutinhos seguintes, e ele toca de novo, a gente está quase dormindo, né? Uma curiosidade, vamos dizer inútil. O rádio relógio ele não toca de 10 em 10 minutos, tá? Ele toca de 9 em 9. Porque por pesquisas científicas, em 10 minutos nós entramos em sono profundo. Então ele toca de 9 em 9. É informação inútil, mas é uma curiosidade que caiu aqui, pelo que eu estou lendo. Alguma semelhança não será mera coincidência, não é? Esses são os pensamentos matinais muito comuns em grande número das pessoas. Já paramos para pensar se iniciamos o dia dessa forma? Como será o restante dele? Meu Deus do céu! É importante considerar que a força de um simples pensamento pode alterar o dia. Quantos realmente, ao acordar, agradecem a Deus por um novo dia? Pela oportunidade de acordar, ainda neste plano, considerar mais a oportunidade de corrigir, que é mais uma chance, pelo fato de estar empregado, enquanto muitos não conseguem dormir, preocupados com uma forma de conseguir um trabalho que lhes permita sustentar a família. Não é? Mas isso aí é uma pesquisa, foi feita realmente, eu adaptei aqui para o nosso estudo. A maioria das pessoas pensam assim, e tem aquelas ainda que inventam uma doencinha para não ir trabalhar. Por desfrutar de saúde, quando muitos estão no momento sofrendo dores, isolados, por exemplo, com a Covid, quem ficou internado por Covid, as pessoas que estão no nosso grupo, que graças a Deus já melhoraram, o Aguinaldo, que teve internado, a Josi, que ficou em casa com problema, ficam isolados, meu Deus. E quantos queriam estar podendo ter a liberdade e reclamam, não é verdade? É o ser humano, né? Faça um teste, parece estranho, ao acordar, olhe para o dia e falem, bom dia. Como eu falei anteriormente, um senhor me ensinou isso. Pode parecer besteira, mas faz uma diferença gigante. Façam esse teste. Achei o seguinte conselho bacana. Quando o dia consegue vencer a noite e nos sauda pela manhã, com novas oportunidades, é hora de elevar o pensamento ao Criador e agradecer, ainda que ligeiramente. É hora de sintonizar com as esferas mais altas e colocar-se à disposição para uma nova jornada de trabalho útil. Agindo assim, em vez de criar nuvens escuras com pensamentos pessimistas, você estará clarificando o seu dia e fazendo luz ao seu redor. Busque a paz interior e só então levante-se para ter um bom dia. Li uma vez, ao invés de pedir, por que não passemos a fazer a seguinte pergunta? Jesus, o que posso fazer hoje para te ajudar? Pensem nisso. Vamos começar a fazer esse tipo de pergunta. Gente, estourei barbaramente o tempo, mas peço desculpas. Como a Nildes fala, se a gente estivesse na nossa casa de oração, era 1h30. Eu tento resumir ao máximo, mas quando chega nesse item aqui sobre pensamento, ele é muito rico. Então, torna-se quase impossível reduzir ainda mais ao tempo que eu já reduzi. Mas, mesmo assim, eu espero que todos possam também colocar as suas percepções, as suas interpretações. Porque esse item pensamento vale a pena. Baixem em PDF, leiam novamente, porque ele é muito rico. E são coisas tão simples, conselhos tão simples, que se a gente colocar em prática isso no nosso dia a dia, vai haver uma melhora gigante. Meus amigos, não vou me alongar mais do que eu já me alonguei. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Que tenhamos uma semana abençoada, uma bendita semana de trabalho, saúde e muito amor ao próximo. E um beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela paciência. Tchau.